Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Irmãos, nós estamos conversando neste mês sobre cidadania a partir de Jesus. E nós temos conversado nesses encontros de domingo que aqui estivemos, que a verdadeira cidadania nossa está filiada ao reino de Deus. E que quando nós vivemos essa cidadania celestial aqui, nós nos tornamos agentes abençoadores, nós nos tornamos agentes que transformam. E hoje, o tema de nossa mensagem é transformando cidades a partir do amor. E eu estou pensando especificamente em como nós, a Primeira Igreja Batista Itapevi, pode ser um agente de bênção para esta cidade. Porque Deus nos colocou aqui, Deus chamou a mim, chamou a você, para que nós possamos ser e fazer a diferença, para que nós possamos ser abençoadores. Meu objetivo hoje é mostrar que um discípulo de Cristo, ele pode provocar transformações profundas, dentro da sua casa, dentro do bairro onde mora, dentro da cidade a que faz parte, pode provocar transformações profundas, até mesmo num país. E eu preciso antes definir com vocês o que é um discípulo. Discípulo é aquele que segue alguém com a intenção de ser semelhante ao seu mestre. Um discípulo de Cristo é aquele que segue Cristo, buscando ser semelhante a Ele, buscando viver como Ele. Ser discípulo é viver então sob a nova direção, a direção de Jesus Cristo, o verdadeiro dono de nossas vidas. Quando nós vivemos sob esta nova direção, a direção de Jesus, nós impactamos a sociedade, nós impactamos a realidade onde estamos inseridos através do amor de Cristo, através dos ensinos de Cristo. E hoje eu quero, na verdade, mais do que falar, eu quero apresentar para vocês alguns cristãos que impactaram a realidade em que eles viviam. E eles impactaram simplesmente movidos pelo amor. Uma vez que nós conhecemos Cristo, nós conhecemos o amor. E a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 3, verso 16, nisto conheceis o amor, que Cristo deu a vida por vocês. E aí diz o texto assim, vão e façam o mesmo, né? Tenham a disposição de dar a vida pelos outros. O amor é a essência de Deus. Deus é amor. O amor a Cristo, então, deve nos impulsionar a vivermos o amor em todas as nossas relações, em todas as dimensões da nossas vidas. Não existe cristianismo sem o amor, não existe cristianismo sem o outro, porque o amor me impulsiona a olhar para o outro, o amor me impulsiona a viver pelo bem-estar do outro. O amor me impulsiona a abrir mão de mim, para que o outro seja feliz, para que o outro experimente graça de Deus. O amor nos impulsiona a agir, pois o amor, ele não é só um sentimento. Nós temos às vezes a ideia de que amor é sentimento meio passado assim por esses filmes hollywoodianos, né, essas coisas todas, né? Não, amor é ação concreta em prol da vida. E é por isso que quando Jesus conta aquela história do bom samaritano, e eu não vou adentrar nessa história aqui hoje, se você não conhece essa história ainda, você pode buscá-la na Bíblia depois, mas aquele bom samaritano, ele está passando por um caminho e encontra um homem que havia sido violentado, espancado por ladrões, assaltantes, e aquele homem estava quase à beira da morte e não era um conhecido dele. Ele não tinha nenhum sentimento por aquele homem, mas ele para no caminho, ele estende as mãos, coloca aquele homem lá no seu burrinho, no seu cavalo, conduz aquele homem até uma hospedaria, pede para que ele fosse tratado, cuidado, e diz ainda assim, olha,
Se houver qualquer outro gasto que porventura não esteja pago, quando eu retornar aqui, eu venho e pago para o Senhor, eu cubro, mas cuide deste homem para que ele não morra. E Jesus diz que isso é o amor. É assim que a gente ama, é quando a gente age. Falar em amor, mas não ter ações concretas, é papo furado, né? Amor tem que ser demonstrado. E quando nós demonstramos o amor verdadeiro, esse amor que age, esse amor que se doa pelo outro, então o cristão provoca transformações profundas. Provoca transformações na política, provoca transformações na economia, provoca transformações na ecologia. Ele provoca paz quando ele age com justiça e amor. E eu quero então caminhar com vocês disso. E a primeira transformação, eu não teria tempo para falar de muitas outras, mas a primeira transformação que eu gostaria de destacar nesta noite é que quando um cristão vive o amor de Cristo, viver, como eu disse, em ação mesmo, não apenas em palavras, em atitudes, aquele que vive isto, ele provoca transformação na política da cidade. Eu quero convidar você a ler comigo Colossenses capítulo 3, verso 11 ao verso 12. Colossenses capítulo 3, verso 11 ao verso 12. Diz assim no texto: nessa nova vida, é a vida que nós temos em Cristo, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Nós, está dizendo o texto, que já vivemos nessa nova vida, nós não podemos fazer acepções de pessoas, nós não podemos separar entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, sabe, escravo, livre, não, porque nós temos que olhar a partir de Cristo e entender que Cristo é tudo, e que Cristo ama a todos, e deseja abraçar a todos, e diz, portanto, como escolhido de Deus, como nós que fomos escolhidos e chamados por Deus, santo e amados, devemos nos revestir de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Mas isso tem que ser vivido na prática do dia a dia, e começa em nossos relacionamentos familiares, nosso relacionamento dentro da igreja, e tem que se estender para fora. E eu quero mostrar a vida de um homem que fez isso, e como ele transformou não só a sua cidade, mas o seu país. No século XVIII, período em que a Inglaterra era uma grande potência mundial, possuía um forte comércio de escravos. Um homem, após ter se convertido ao Evangelho de Cristo, e ter compreendido essa verdade que nós lemos, que não existe mais escravos e livres, que não existe mais bárbaro e cita, que não existe circunciso e incircunciso aos olhos de Deus, após ter entendido que ele deveria sim viver com compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, esse homem que teve a sua cosmovisão então transformada pelo poder do Evangelho, ele luta intensamente pela libertação dos escravos. O amor de Deus encheu o coração deste homem. 200 years ago, England was the world's greatest superpower. It was also the world's greatest slave trader. Ships by the hundreds sailed from Britain's shores for the West African coast, where crews employed brutal methods to capture and enslave their human cargo for the fields and plantations of the New World. Not only was this inhumane practice highly profitable, it was national policy. Anyone hoping to abolish this slave trade would need intelligence, grace, influential friends, the gift of oration, and most of all, faith. It would take years of tireless, thankless, and failed efforts to wake a nation's passion for freedom and justice. But 200 years ago, one man and his friends
did indeed stand up against this injustice and started a movement that would change the world. That man was William Wilberforce. Born in 1759 in the city of Hull, England, Wilberforce was small, sickly, and frail. His physical condition didn't improve much with adulthood. Later, he would be described as all soul and no body. But he did develop a powerful intellect and had an uncommonly beautiful voice that was as charming and beguiling as it was convincing. He attended Cambridge in 1776, where he met William Pitt, who would become his lifelong friend and the youngest prime minister in British history. They worked together for years to help end the slave trade. At the age of 21, Wilberforce ran for election in the House of Commons and won. Wilberforce later confessed that his early political aim was not to serve others. The first years I was in Parliament, I did nothing that is to any purpose. My own distinction was my darling object. All that changed in 1785. In November of that year, Wilberforce wrote William Pitt saying that he was in the midst of a spiritual transformation, an ongoing process he would later refer to as his Great Change. Wilberforce explained that he was searching for a calling in life and that from now on, his political views would have to follow his conscience and his convictions. Pitt urged him to remain in politics. Wilberforce's faith and profession were at a crossroads. Did his new beliefs require him to leave his position in government, or should he remain in Parliament? Could his career also be his calling? And so he made a decision to visit an old family friend for advice. The man was a former slave trader known for his profanity and violence until he too had experienced a religious conversion. John Newton was now a 60-year-old pastor who had written a hymn entitled Amazing Grace. He had a wealth of experience, and he was the perfect person for a troubled young man to turn to. It would be a defining moment of his life. Upon leaving that day, Wilberforce later wrote, I found my mind in a calm, tranquil state, more humbled and looking more devoutly up to God. After 2 years of encouraging Wilberforce in his new faith, Newton challenged him. It is hoped and believed that God has raised you up for the good of the church and the good of the nation. Who knows that but for such a time as this, God has brought you into public life and has a purpose for you. Newton's words proved to be prophetic, and Wilberforce returned to Parliament a changed man. He was ready for a mission when approached by the early abolitionist Thomas Clarkson, who lobbied him to take the anti-slavery cause up before the House. Clarkson's horrific evidence detailing the cruel trade of slavery moved Wilberforce into action. On October 28, 1787, Wilberforce penned these memorable lines in his diary. God Almighty has set before me two great objects, the suppression of the slave trade and the reformation of manners. The movement had found its champion. Later that year, Wilberforce brought a motion to the House of Commons for the abolition of the slave trade. It would be 20 long years, 20 years filled with frustration, duplicity, and disappointment before he would carry the House of Commons and the House of Lords in putting abolition into law. In fact, due to a severe illness from which he nearly died, it would take Wilberforce 2 years just to bring his first parliamentary speech against the slave trade. For 3.5 hours, he outlined its brutal realities, presenting for many the first glimpse into slavery's grim practices. He concluded, Having heard all this, you may choose to look the other way, but you can never again say that you did not know. Parliament responded with typical delay tactics. In the midst of the political chicanery, the great Methodist reformer John Wesley wrote Wilberforce a letter of support and encouragement a week later. But his words must have stayed with Wilberforce as he faithfully endured 13 more years of consecutive defeats in Parliament. Finally, after failure upon failure, finally after hours of debate which lasted into the pre-dawn hours of February 24, 1807, a resolution to end the slave trade in all of Britain was passed at 4 a.m. It was a moment unlike any other in British history.
the House of Commons rose as one man and applauded for several minutes on end Wilberforce. And he sat there with the tears streaming down his face. The historian G.M. Trevelyan has said, speaking of the abolition of the slave trade, that it was one of the turning events in the history of the world. More than 2 decades later, on July 26, 1833, word from London was rushed to Wilberforce as he lay gravely ill. The House of Commons had cast a decisive vote of victory to outlaw slavery throughout its empire. 800,000 slaves were freed. 3 days later, William Wilberforce died and was buried in Westminster Abbey. Free Africans in New York City wrote a formal eulogy and had it delivered to England. Harriet Beecher Stowe praised Wilberforce in the pages of Uncle Tom's Cabin, and Abraham Lincoln invoked his memory in a famous speech. Today, exactly 200 years after Parliament cast its historic vote to outlaw the slave trade, the mission and the movement of Wilberforce and his friends continues. Today, people of courage and conviction are putting their faith into action, taking a stand for the weakest and most vulnerable, those who have no voice and need our help, following the footsteps of the hero of humanity, William Wilberforce. Antes dele conhecer Jesus, diz que ele era um político que só pensava em si mesmo. Ele fala isso ali, que trabalhava só para si. Mas quando ele conheceu Jesus, ele viu que ele não poderia mais continuar vivendo daquela forma, e ele entendeu que ele precisava fazer diferença, e ele tinha que realizar algo. E então ele começou uma luta, um conflito consigo mesmo. E agora, o que eu vou fazer? E ele começou a pensar que ele deveria se tornar um pastor. Eu vou pregar o evangelho, eu preciso falar desse amor, eu preciso anunciar esse amor. E ele então procura aquele pastor, John Newton, que era um escravista, que havia sido também transformado pelo evangelho. Era um homem que ia buscar negros lá na África e trazê-los acorrentados, e vender e ganhar dinheiro, e ele então converteu-se ao evangelho, se tornou um pastor, e ele busca este pastor então, para orientar, e o pastor diz para ele: não, você não deve se tornar um pastor, porque o país precisa de alguém lá naquele círculo político que lute pelas verdades, que lute pela justiça, que lute por aquilo que é bom, que lute, neste caso, neste episódio, pela libertação dos escravos. E nós temos conversado sobre isso, e eu disse que quando nós encontramos Cristo opera transformações em nós, que vão nos levar a operarmos transformações na vida de outras pessoas, aonde nós estamos, aonde você está. Deus não te chamou para ser um pastor, mas se Deus te chamou para ser um professor, seja um professor que proclame a glória de Deus, que faça diferença para cada criança que passa diante de você. Se Deus te chamou para ser um advogado, seja um advogado honesto, íntegro, reto, que manifeste a glória de Deus, que lute para o bem-estar do povo. Se Deus te chamou, não importa, como diz, qualquer área, para ser engenheiro, para ser um administrador, se Deus te chamou para trabalhar numa empresa, para servir alguém, ser empregado, não importa, mas faça isso de maneira a glorificar a Deus, a honrar a Deus, a fazer que o amor de Deus seja conhecido naquele lugar, porque é assim que nós transformamos uma nação, é assim que nós começamos a transformar uma cidade, um bairro. Começa onde você está, faça a diferença, seja luz naquele lugar. Foi o que aquele pastor falou: se Deus tinha te colocado na política, é aí que você tem que ficar. Ele alcançou você porque Ele quer fazer algo na sua vida. E diz que ele trabalhou 20 anos para conseguir. Houve diversas derrotas, né? Diversas derrotas. Às vezes você pode estar lá na sua empresa e você está lutando para fazer a verdade, para lutar pela justiça, e você acha que já foi vencido. A batalha não acabou. A batalha não acabou. Deus está contigo, mas seja fiel de verdade.
Este homem fez uma diferença, ele transformou a Inglaterra a partir daquilo. Quando ele conseguiu a libertação, a lei, né, que aboliu a escravidão, depois a Inglaterra foi se tornando um parâmetro para as outras nações, para promover também a liberdade, até que isso se concretizou aqui também no Brasil. William Wilberforce, silenciosamente, se assim posso dizer, mas com muita oração e trabalho, possivelmente com muitas lágrimas, sem armas, sem violência, ele interferiu na política de seu país, com discurso, com ações de amor humanitária. E é assim que nós devemos proceder. E é dessa forma que nós vamos transformar nossa cidade. Porque cada ser humano é alvo do amor de Deus e de sua maravilhosa graça. O pastor com quem ele foi conversar, que o orientou, é aquele que escreveu o hino Maravilhosa Graça, que nós cantamos, né? Hoje nós somos desafiados através deste exemplo a fazer o mesmo por aqueles que estão jogados à margem de nossa sociedade, vítimas de um mundo cada vez mais desumanizado. O Evangelho de Cristo tem o poder de transformar a realidade política de um povo, quando se compreende o que é viver com Cristo e para Cristo. Ele transformou a política dessa forma. E eu quero trazer um outro exemplo para vocês. E nós vamos mostrar como uma pessoa transformou a economia de uma cidade com gestos de amor. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, diz assim: quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. 1 Timóteo 5,8 diz assim, olha: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Efésios 4:28. Efésios 4:28 diz: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nós vivemos dias em que os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. A distribuição de renda em nosso país não é justa. O muito que o país produz, em termos de financeiro, de dinheiro, fica nas mãos de poucos. E o pouco que sobra fica para ser dividido com muitos neste país. Estes versos da Bíblia que nós lemos nos ensinam que devemos trabalhar, não furtar, mas ganharmos honestamente o dinheiro para o sustento de nossas famílias, porque aquele que não cuida de sua família, diz, é pior que o descrente. Começa que nós precisamos prover as necessidades de nossa família, de nossa casa. Mas também diz o texto que devemos trabalhar não somente para o sustento de nossa família, mas para repartirmos com quem estiver também em necessidade. E este é o princípio para mudarmos a história econômica de nosso país. Precisamos compreender que somos uma comunidade. Nós todos, nós aqui, igreja, somos uma comunidade, unidos pela fé, chamados para vivermos juntos, e precisamos compreender que tudo que nós possuímos, que Deus tem nos abençoado, deve suprir a minha casa,
Mas uma vez que eu já supri a minha casa, eu preciso estender a mão para suprir aqueles que não têm. E assim que se faz a comunidade, e que nós precisamos aprender essa realidade, e que daqui de nós, uma vez que vivermos esta realidade, nós possamos ir para fora também. A Bíblia também fala sobre isso. Ela fala que nós devemos suprir primeiro a necessidade da família da fé, mas também depois estender as mãos para aqueles que não necessitam. Um país precisa aprender a fazer isso. E nós começamos a viver isso dentro da própria igreja. E assim nós vamos transformando a economia de um país. Nós podemos, querido, escolher fazer o bem e dessa forma cooperarmos para o fluxo de generosidade de Deus. Nós podemos escolher servir a partir do nosso trabalho também, pessoas que necessitam e que às vezes não têm condições para poder pagar, mas por amor a Cristo, muitas vezes eu ofereço o meu trabalho, o meu conhecimento, o meu serviço gratuitamente, para que Cristo seja glorificado. Nós precisamos ser generosos, e precisamos entrar nessa vida de generosidade, nesse fluxo de Deus de generosidade, e assim ir afetando a economia de todo o país. Miss you. I remember very clearly this moment when I realized that the more impossible the dream is, the more opportunity there is for the Lord to show up and do what only He can do. I had studied journalism, and throughout my time in university, I became more interested in social justice issues. And I was like, well, I know how I could do this. Ever heard of Nick Kristof? Journalism plus social justice, like, here we go. So it turns out when you're 22 and you've never really traveled and you've never really had a real job in journalism, the New York Times is very less than interested in hiring you to travel around the globe and tell these stories. I actually had not the first clue about how the world worked. The Lord had laid something on my heart. I felt this call. And so I decided to buy a one-way plane ticket to Uganda. I got connected to Cornerstone Leadership Academy, this incredible 2-year college prep program for the brightest young women in the country, where they had come from and what they had overcome to just be sitting here at this high school just humbled and challenged me. These young women were facing this 9-month gap between high school and university. Back in the village, they faced the incredible amount of social pressure to get married, to start having kids, to not continue their educational path. And then also the reality of them not being able to find a job to pay for university. All of this energy to really become change makers and leaders in Uganda could really dissipate. All of a sudden, those massive social justice issues became 25 faces in a very specific problem. I knew that we needed to create jobs. One of my friends from back home actually suggested, what about those strappy, funky sandals that you made in college that everybody loved? So I went to the school and I hired 3 young women, Mary, Mercy, and Rebecca, and I showed them how to make these sandals. And I said, if you make these sandals for the next 9 months, I promise that you'll go to university in the fall. A few months later, I headed back to the US and started selling sandals out of the back of my car. By the end of that summer, we had sold enough sandals to send Mary, Mercy, and Rebecca to university. Several years ago, we were 3 women in a patch of grass making sandals underneath a mango tree, and today we're the largest footwear producer in Uganda. What we're trying to do at Seiko is really hijack the traditional overseas manufacturing and production model and instead create space where women become more of who they were created to be. We provide them with
not only a fair wage, but full comprehensive health insurance. And we launched the Seiko Fellows Program, which enables women in the United States to sell the product, to earn an income, and to create an impact with their work. Every dollar of Seiko product that a Seiko Fellow sells in the United States directly contributes to her soul sister's university scholarship back here. Last year, we were able to grant each of our university-bound women with a 400% scholarship towards college. And 100% of the women have continued on to university and are either currently in school or have graduated from college and are out in the marketplace pursuing their dreams. I am shocked at how many people go through life without having someone look them in the eye and say, you are awesome, you are bold, you are smart, my company will be better, my community will be better if you will be a part of it. It's really remarkable how transformative that can be for someone. When we first started Seiko, we had no background in business, we had no background in fashion, we had no background in manufacturing. But for me, I've actually realized that the Lord is so graciously inviting me into this story. My job is to just show up and say yes. Liz proporcionou àquelas mulheres de Uganda dignidade, autoestima, oportunidade de estudo e acabou mudando a renda per capita de Uganda. O trabalho de Liz, movido pelo amor, despertado através de uma cosmovisão que se vê como uma peça de um todo, e não o todo. Cada um de nós somos uma peça e não o todo. E ela entendeu isso. E como peça, ela se colocou em amor para servir. E transformou a realidade da sociedade feminina e econômica de Uganda. Uma jovem de 22 anos, que simplesmente se deixou ser levada pelo Espírito de Deus, que simplesmente acreditou num sonho, assim como William Wilberforce, que no século XVIII acreditou no sonho, de que podia mudar aquela realidade a partir do amor de Cristo. O Evangelho de Cristo tem o poder de transformar a realidade econômica de um povo, a realidade política de um povo, quando compreendemos o significado de viver com Cristo e de ser para Cristo. Eu quero concluir passando uma informação do PIB de 2017. Nós vivemos em uma realidade onde 25,4%, isso representa 52 milhões de brasileiros vivem com algo em torno de R$ 387 por mês, onde 1 em cada 4 cidadãos brasileiros, estão na linha da pobreza. Isto é linha da pobreza. Mas nós temos na linha abaixo da pobreza 13 milhões de brasileiros que vivem com R$ 134 por mês. Coisa que às vezes nós saímos para comer aí uma pizza no final de semana. Isso representa 65 milhões de brasileiros, somando os dois, que vivem na pobreza, com rendas abaixo de um salário mínimo. E eu quero mostrar a reportagem para vocês, para ver que esses dados não são furados. O IBGE divulgou hoje uma nova pesquisa com informações sobre a pobreza no Brasil. O estudo Síntese de Indicadores Sociais analisou o mercado de trabalho, a distribuição de renda e a mobilidade social. E um dos dados mostra como a escolaridade dos pais influencia o progresso dos filhos. É o que a gente vai ver na reportagem da Renata Capucci, do Rio. Mãe aos 19 anos, futura jornalista aos 34. A Vanessa foi a única da família dela que conseguiu chegar à universidade. O pai, a mãe e as 3 irmãs não passaram da escola. Minha mãe, ela parou de estudar na 5ª série e logo em seguida já formou família, né? Casou com meu pai. E o meu pai, ele não concluiu o ensino médio. Eu tenho 3 irmãs e 2 delas têm o ensino médio concluído e a outra não tem.
Metade dos brasileiros conseguiu superar a condição socioeconômica do pai. Menos de 17% ficaram numa situação financeira pior. E o estudo revela ainda que quanto maior o nível educacional dos pais, crescem as chances do filho ter uma formação melhor. Em cada 100 filhos de pais com nível superior completo, 70 se formaram numa faculdade. Esse número cai para 26 quando os pais têm ensino fundamental completo ou médio incompleto. A desigualdade também aparece pela cor dos brasileiros. Quando o filho de pai com ensino médio incompleto é branco, o número de formados na faculdade é de 32 em cada 100. Mas entre os pretos ou pardos, esse número é menor, 18 em cada 100. E nesse mesmo levantamento, o IBGE revelou o raio-x da pobreza no Brasil em 2016. Usando o critério internacional do Banco Mundial, estava na pobreza quem ganhava, em valores da época, R$ 387 por mês, mais ou menos o preço de um prato feito por dia em São Paulo. Era o caso de 25% das pessoas no Brasil, uma em cada 4, ou, em outras palavras, 52 milhões de brasileiros na linha da pobreza. Para comparar, no país do futebol, isso é 19 vezes a capacidade de público dos 100 maiores estádios do Brasil. Na pobreza extrema, aqueles que ganhavam o equivalente a R$ 133 por mês no ano passado, estavam mais de 13 milhões de brasileiros. 4 vezes a população de Mato Grosso, por exemplo. E mais, desde 2014, quando começou a crise econômica no Brasil, o número de pessoas, Sandra, ganhando um quarto de salário mínimo ou menos, aumentou 53%. É muita coisa, né? É muita coisa, muita gente na pobreza. Eu não sei qual o sentimento que desperta em você, mas eu olho para esse quadro, eu agradeço a Deus, porque eu falo, Deus, eu sou rico. Sabe, às vezes a gente fica se olhando como se fôssemos coitados, né? Pobre, a gente não sabe o que é isso. E ao mesmo tempo eu olho para esse quadro e fico pensando, Deus, que tipo de igreja nós queremos ser? Como nós queremos viver o amor de Cristo? Diante dessa realidade, porque essa é a realidade que Deus nos colocou, nós somos parte deste país, nós somos parte, e creio que dentro daqui, da nossa cidade de Itapevi, deve ter muito desses brasileiros. E qual é o evangelho que nós estamos anunciando para eles? Como é que nós estamos demonstrando amor para estas vidas? Você pode fazer a diferença para mudar Itapevi. Você pode ser o Wilberforce para esta cidade. Se você acreditar no sonho de que você pode mudar e fazer a diferença. Se você acreditar que Cristo é com você e que te ajudará a fazer a diferença. Porque há muitas pessoas, assim como aqueles negros do século XVIII, que estão jogados à margem dessa sociedade, sem chance, sem oportunidade de estudar e de se desenvolverem e poder trazer para sua casa uma melhor qualidade de vida. Você pode ser como Liz, que entrou dentro de Uganda e viu uma realidade, e ela diz que ela sonhava em como poder transformar aquilo, e Deus mostrou para ela o caminho, e Deus pode mostrar através de você, se você tiver paixão pelas vidas. Nós precisamos ser uma igreja que seja apaixonado pelas vidas, que sinta a dor dessas pessoas. É difícil. Me lembro de um texto de Jesus, em que Jesus diz, quando você for fazer uma festa, não convide os seus amigos, né, que já tem bastante fartura. Ele diz, sai na rua e convida essas pessoas que não têm o que comer, dá a eles um dia de alegria, encha um pouquinho, né, o estômago, o coração dessas pessoas com amor. Eu quero dizer hoje aqui, você pode somar ao sonho desta igreja, ao nosso sonho, de ajudar a transformar a nossa cidade em um lugar de paz, onde a prosperidade e a justiça sejam verdadeiros para todos. É impossível
é impossível nós, igreja, vivermos dentro dessa realidade brasileira e não nos importarmos com ela. Não podemos, como cristãos, simplesmente fechar os olhos e ignorar a existência das pessoas que sofrem ao nosso redor. Nós temos um desafio diante de nós. E eu me alegro muito de ser parte hoje desta igreja, porque nós temos nessa igreja uma escola. E muitas dessas pessoas não conseguem melhorar sua vida porque não têm onde estudar. Mas aí nós temos um desafio. Como nós temos uma escola para formar vidas, para socorrer pessoas, para transformá-las, tanto a nível profissional quanto espiritual. Nós temos trabalhado, e a escola tem feito o melhor que ela pode. Mas nós podemos fazer muito mais, se nós, igreja, nos unirmos nesse projeto. Se nós, igreja, entendermos que a escola é o caminho que Deus colocou para nós aqui. Quanto a escola pode oferecer de bolsa? Eu não sei esse valor, até poderia perguntar para o Luiz, mas não é o caso aqui. Vamos supor que hoje a escola consiga dar 5 bolsas integral para pessoas que estão no Areião, é isso? Nós podemos transformar 5 vidas que estão no Areião, com o amor de Cristo. Agora, se você for mais generoso e entender que Deus te chamou para fazer parte desse projeto, e quem sabe você então doe mais, e você se invista e fala, eu quero adotar uma vida para estudar na escola. Trazer mais um lá, não sei se do Areião, qualquer outro suburbano, para transformar vidas. Nós podemos fazer o que a Alice fez, nós podemos fazer o que o Wilberforce fez, nós temos aqui uma escola educacional que forma pessoas com bom ensino e que forma pessoas também espiritualmente, e nós podemos, o desafio está nas nossas mãos, nós não podemos nos fechar diante da realidade que existe. Mas nós precisamos ser generosos, porque não há como colocar pessoas dentro de uma escola se você não tiver como pagar, se você não tiver sustento, porque existe custos por trás disso. Existe custo de material, existe custo de professor, existe custos de luz, existe diversos custos que estão embutidos. Mas precisamos ser generosos, precisamos entender que as nossas vidas estão aqui para que Cristo seja visto de todas as formas. E nós queremos ser uma igreja com a cidade, nós precisamos entrar na cidade, e nós precisamos entrar com amor. E amor exige de nós abnegação, exige de nós renúncia, exige de nós comprometimento. Eu preciso me comprometer com essa causa. Nós temos 300 e... Quantos alunos tem, Luiz? 326 alunos, 326 pequeninos, né, como o da Flávia, que está aqui na frente, até adolescentes, que passam aqui... E todos os dias, antes de entrar na sala de aula, oram. Pessoas que talvez não sejam cristãs, mas que aprendem aqui que existe um Deus verdadeiro. Eles começam e oram e vão para as salas de aula. Que tem aqui a oportunidade nos cultos agendados pela escola também de ouvir a palavra de Deus. São 326 pessoas sendo influenciadas, recebendo o evangelho de Cristo e o amor de Cristo. Mas nós poderíamos ter 600. Nós precisamos que haja generosidade, nós precisamos ampliar, a gente precisa fazer essa escola crescer, porque esse é o lugar que Deus nos colocou, e talvez esse é o caminho, se você não entendeu, que Deus pôs, para nós fazermos diferença em Itapevi, para nós fazermos diferença nas vidas das pessoas. Nós precisamos construir aqui, levantar um novo prédio sobre esta quadra, e aí nós conseguimos, quem sabe, termos 600 alunos, quem sabe dentro de um tempo termos 1000 alunos, e nós podemos aumentar o número de ajuda, de bolsas, de poder servir cada vez mais, mas isso tudo depende de você comprar o sonho de Cristo, de servir, de se estender através do próximo. Então o desafio é que sejamos mais generosos, nos comprometermos com aquilo que Deus colocou para nós aqui. Missões nós vamos fazer aqui, alcançando toda essa cidade em nome de Jesus. Nós temos já a escola, entenda isso, esse é o instrumento que Deus colocou para nós.
E se você pode, se doe. E quem sabe até venha ser voluntário aqui na escola para ajudar em tantas outras atividades que a escola precisa. Faça parte da associação que a escola possui, onde ela faz planejamento, decide em coisas. Nós precisamos ser mais ousados em nossos sonhos. Nós precisamos acreditar no Deus que nós temos, que é todo poderoso. E Ele não é medido pelo nosso bolso, não. Porque se você não der, Ele vai prover de outra forma. Mas você vai perder a chance de fazer parte do projeto de Deus. Nós precisamos ser mais ousados, menos burocráticos. Precisamos agir com mais amor e menos discurso. Nós precisamos agir como agiu Liz, como agiu William, Wilberforce, como nós vimos nessa noite, e tantos outros homens. Precisamos ser uma igreja com a cidade para transformá-la em uma cidade abençoada por Deus. E é por isso que nós temos falado sobre cidadania a partir de Jesus. Porque Jesus se envolve com pessoas. Nós precisamos nos envolver. Feche os teus olhos. Eu quero dar 1 minuto para você falar com Deus. Quem sabe a pergunta que Deus está te fazendo hoje é: você quer se envolver nesse projeto comigo? Eu estou buscando vidas que se dediquem plenamente à minha causa. Eu te trouxe aqui para fazer parte dessa missão, dessa história. Pai eterno e poderoso, eu sei, Deus, que Teu Espírito se move em nosso meio. Eu sei que o Senhor tem um projeto para esta igreja, para esta escola, para esta cidade. E nós queremos nos envolver no projeto do Senhor, nos Teus sonhos. Eu sei que há 30 anos atrás, o Senhor iniciou essa escola e o Senhor tinha um sonho nela. Eu não fazia parte, mas o Senhor me trouxe hoje para estar aqui com essa igreja e fazer parte dessa história. Porque o Senhor tem algo tremendo para realizar por meio disto. E nós podemos fazer hoje parte dessa história, Pai. Como no passado homens fizeram ao inaugurar essa escola, nós podemos fazer parte dessa história, ampliando, Senhor, essa escola, dando oportunidades que mais alunos possam estudar nela. Nós precisamos, Senhor, melhorar essas estruturas, nós precisamos deixar essa estrutura bonita para que mais pessoas venham para este lugar, sejam atraídas por este lugar, como abelhas atraídas, Senhor, por flores. Nós queremos, Senhor, estrategicamente atrair mais vidas para que mais pessoas ouçam o Teu Evangelho. Porque tudo o que queremos fazer é para que o Seu nome seja engrandecido e conhecido, Deus. Obrigado por nos dar uma ferramenta como a escola. E obrigado por cada vida que faz parte dessa história. E que o Senhor possa mexer nos nossos corações, a fim de que nós entendamos que nós somos o instrumento que o Senhor escolheu para fazer essa história aqui em Itapevi, Pai. E que haja generosidade em nós, para servirmos, para doarmos, para investirmos na melhoria dessas estruturas, para que mais crianças e alunos possam ouvir Tua palavra, para que mais pessoas possam chegar a esta igreja. E vidas sejam transformadas, casamentos restaurados, pessoas libertas das drogas, dos vícios, para que nós possamos dar oportunidade para esses milhões de pessoas, Senhor, que ganham abaixo de um salário mínimo, e poder ter estudo e transformar, Senhor, o futuro da sua família. Deus, nós queremos, Senhor, sermos agentes transformadores da nossa cidade, porque assim nós compreendemos que é viver a cidadania a partir de Cristo. Ajuda-nos, Deus. E ajuda cada um a compreender essa verdade. No nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.